Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje estamos aqui na lição de terça-feira e eu queria não deixar passar a frase, né? Ontem eu tive o prazer de, não só no grupo da lição que nós passamos de São Paulo, nossos amigos que eu amo de paixão, recitaram, né? E eu fiz lembrar aquela frase que eu falei para vocês sobre o sentido da mordomia, que a mordomia é um privilégio de Deus para o desenvolvimento no amor, a fim de nos proteger da cobiça e do egoísmo. E aí, quando eu citei essa frase, uma irmã lá quis escrever, mas eu tive o prazer de não só ter esse, que para mim foi muito bom, mas em seguida eu estava conversando com uma pessoa muito especial e ela tinha escrito o texto. E quando eu falei, ela me mencionou sobre a questão do texto. E eu fiquei muito feliz. A gente então trocamos informações sobre outros assuntos. Enfim, muito fiquei assim, eu fico honrado por Deus. Porque quando a gente traz uma mensagem, a gente vê o efeito que isso causa positivamente. E principalmente nas pessoas que nós amamos, né? Então, assim, de forma especial, eu queria que você não se esquecesse. Eu vou deixar aqui descrito embaixo. Eu não vou colocar no vídeo porque às vezes demora para colocar e eu sou um pouco enrolado para isso. Eu confesso que sou. Aí, assim, eu vou deixar aqui escrito porque caso você quiser copiar, e aí você copia e cola, tá bom? Não esquecendo, a mordomia de Deus é uma bênção para os seus filhos. É por isso que a lição, quando fala da família de Deus, nos faz entender que, como membros da família que somos, devemos ver a mordomia ou a administração que Deus nos concede como um privilégio. Porque o nosso coração, irmãos, ele é egoísta, ele é mesquinho, ele é cobiçoso, avarento. Então, para que esse coração seja moldado, é necessário a gente obtermos de Deus o privilégio da mordomia, a fim de que, com esse privilégio, a gente desenvolva o nosso amor por Ele e não o amor por essas coisas. E assim sendo, ao desenvolvermos nosso amor, a gente vai estar protegido da cobiça e do egoísmo. Olha só, a lição de hoje tem como título Recursos disponíveis para a família de Deus. Eu achei interessante aqui esse texto, essa frase, mas me chamou a atenção o texto que ele aqui menciona, né? Que é o João 3,16. E esse texto aqui, inicialmente falando, me faz entender o seguinte: Deus amou o mundo, o seu Filho foi dado ao mundo, o Filho que foi dado ao mundo me fez crer nele. Então, assim, o amor foi ao mundo, Cristo foi dado ao mundo, mas a salvação vai ser para aqueles que nele creem. Então, lamentavelmente, haverá uma restrição. Embora o Deus amou a todos e o Filho foi dado a todos, a salvação, diz o texto, vai ser concedida àqueles que creem. Por isso que o texto continua dizendo, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, assim, eu crendo em Cristo, eu não vou perecer. Porque eu vou reconhecer o amor de Deus ao ter concedido o seu Filho. Logo, aqui já entendemos que o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele é um dom. Ele foi dado como algo imerecido. Lembrando, nós pecamos e merecemos a morte eterna. Deus amou-nos tanto que ainda no pecado concedeu-nos o seu Filho. E através dessa bênção, desse dom que ele nos deu, hoje devemos considerá-lo como o Senhor de nossa vida, o Senhor de tudo aquilo que nós temos. Continuando aqui, irmãos, o texto, eu estou aqui animado com as coisas para falar, mas eu vou tentar ser bem específico, né, para não ficar longo o texto, o tema da lição, o estudo de hoje. Olha, o Salmo 23, verso 1. Me chama a atenção esse Salmo 23, verso 1, porque alguns falam assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, como se tudo que eu quisesse eu fosse ter. É interessante porque esse texto, na nova versão, nova Bíblia Viva, né, NBV, o texto diz assim: o Senhor é o meu pastor e ele me dá tudo o que eu preciso. Em outras palavras, Deus é o meu pastor, o Senhor, Jesus Cristo é meu pastor. Então, ele sendo meu pastor, eu nada sentirei falta. Não é que tudo eu vou ter o que eu quero, mas eu terei sempre aquilo que é necessário para mim. Isso me enche de alegria, porque o Salmos, irmãos, 23, ele é o salmo da ovelha, né? É o salmo que me faz entender quem nós somos. E é curioso. Eu estava lendo aqui um comentário de um reverendo Hernandes Dias, e eu achei interessante, não sei onde foi que eu coloquei ele. Acho que ele está por aqui, achei. Ele está aqui do lado, e olha só, inclusive, quando eu estava lendo esse comentário, ele faz aqui 5 aplicações, 7 aplicações sobre esse salmo. Eu vou tentar ser bem breve aqui, tá? Olha só, o Salmo 23, sendo o Salmo da Ovelha,
por Davi ser um músico, por Davi ser um rei, ele poderia ter falado assim: o Senhor é o meu rei, eu sou o seu soldado. Ou melhor, eu sou o seu súdito. O Senhor é o meu comandante, eu sou o seu soldado. O Senhor é o meu maestro, eu sou o seu cantor. Sabe? Mas não. Por mais que Davi fosse rei, por mais que Davi fosse músico, por mais que Davi fosse um soldado, mas ele não se nomeou como uma dessas coisas. Também lembrando que Davi era pastor de ovelhas. Mas ele colocou como ovelha, sabe? Eu achei interessante. Inclusive eu comprei esse livro agora. Estava estudando aqui com vocês, estudando aqui o assunto de hoje. E quando eu vi esse texto, a fonte dele, de imediato, já fui lá no Shopee, comprei o livro. Daqui umas 2 semanas vai chegar. Vou colocar aqui, quando chegar vou mostrar para vocês. Olha só, o livro que ele menciona aqui é um livro chamado Aliviando a Bagagem. Esse é um livro de Max Lucado. Quem é Max Lucado? Max Lucado, irmãos, é um evangelista, um escritor evangélico, e ele escreveu muitas coisas, cerca de 70 livros ele escreveu. E esse conteúdo, olha como é que ele faz a aplicação da ovelha neste salmo aqui. Não, perdão, a aplicação que ele faz à ovelha em sua definição, né? Ó, a ovelha é um animal incapaz de cuidar de si mesma. Essa é uma razão porque Davi colocou o Senhor meu pastor, logo ele como uma ovelha. A ovelha é um animal incapaz de cuidar de si mesma. As ovelhas são ingênuas e tolas, e se deixadas à sua própria sorte, são presas fáceis para os predadores. Segundo, a ovelha é indefesa. A ovelha não possui garras ou presas e, portanto, não pode morder nem correr serenamente, aceleradamente, melhor dizendo, para escapar do perigo. 3. A ovelha não consegue limpar a si mesma. Assim como o gato, assim como o cachorro consegue se autolimpar, a ovelha não. Ela precisa de alguém. Você nota que todos esses pontos que eu estou mencionando demonstram uma vulnerabilidade do animal e uma necessidade de alguém estar por ele, sempre com ele. A ovelha é míope, eu não sabia disso. As ovelhas não enxergam os perigos, não veem um abismo, nem percebem a aproximação do predador, pois têm uma visão curta e não enxergam com clareza. A ovelha é teimosa, isso aqui eu já sabia. É tanto que ele é usado, o pastor é usado com a vara e com o cajado. O cajado serve para ele, com aquela argolazinha, para puxar quando ele está em algum buraco e não consegue sair de lá. O pastor vai e puxa ele de lá. E a parte da ponta é para coordenar, disciplinar, orientar. Então, assim, muitas vezes o pastor precisa usar a vara e até mesmo o cajado, como nós mencionamos. A ovelha não tem senso de direção. Então, por essa causa que ela é míope, né? Olha só, se deixadas sozinha, as ovelhas podem cair em abismo e seguir trilhas perigosas. Sendo assim, o caminho da ovelha é o pastor, ou seja, o mapa de segurança na jornada da ovelha é o pastor. E a última, a sétima, a ovelha tem dotes que podem ser a sua ruína. E quais são os dotes dela? Entre vários, né? Especificamente é a sua lã. Se não for cortada com frequência e se ela cair em algum lago, irmãos, ela vai ficar tão encharcada que ela não vai conseguir sair de lá. Ela vai morrer afogada. Então, assim, é necessário que a lã seja cortada. E quem cortaria a lã da ovelha? Logo seria o pastor. Quando o texto fala aqui que o Senhor é o meu pastor, então a gente vê que Davi colocou uma situação bem dependente. Assim também somos nós. Somos ovelhas do nosso pastor Cristo Jesus. Assim como ele falou em João 10, eu sou o bom pastor. E sabendo que ele é aquele que cuida, que nos direciona, que somos míopes, porque nossa visão aqui é turva com as coisas espirituais, então é necessário que ele direcione nossa vida. É muito gracioso saber que nós temos um pastor que se importa em cuidar de cada um de nós. Mais adiante aqui tem um texto do Salmo 37, verso 25. É um salmo que quando Davi estava já idoso, ele então compôs esse salmo dizendo: hoje eu estou bem velho, mas quando eu fui moço, eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É interessante que esse verso aqui, o verso 5 do mesmo capítulo 37, diz assim, ó, descansa no Senhor e espere pacientemente pela sua ação. A tradução ecumênica da Bíblia diz assim, descansa no Senhor, bem junto ao Senhor, e espera nele. Se nós estivermos descansando junto de Deus, teremos o prazer de sermos agraciados com os seus cuidados, mas se estivermos descansando distante de Deus, ficaremos ansiosos, inquietos, perturbados e perderemos a paz. Por isso que o descanso em Deus nos traz paz.
O descanso em Deus nos traz tranquilidade. E aqui, para concluir esse texto, o autor aqui colocou o texto de João, capítulo 14, quando fala de que Deus enviaria o Espírito Santo, né? Jesus falava que enviaria o Espírito Santo para que estivesse conosco para sempre, porque ele iria sair daqui. Isso no capítulo 14, você bem conhece o texto, quando fala, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, logo no começo. Mais adiante, no verso 15 a 17, ele fala que enviaria o Espírito Santo. E é um ponto que é curioso aqui, ele fala assim, ó, vocês o conhecem, porque ele habita em vocês e estará em vocês. Isso é interessante. Hoje nós temos o Espírito Santo. A promessa dele em nossa vida, ela é real. Por quê? No capítulo 2 de Atos, verso 38, Pedro descreve assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O autor aqui colocou 1 Coríntios capítulo 12, verso 4 a 11, falando dos dons como as funções que devemos exercer na igreja. Porém, o dom que é descrito lá em Atos 2,38 é a pessoa do Espírito Santo. Até no grego, as expressões são diferenciadas. Charisma é os dons que é considerado. Doria é a pessoa do Espírito Santo, ou Dorea. Quer dizer, Cristo enviaria o Espírito Santo como uma dádiva, como um dom, algo gracioso, assim como também é a vida eterna. Então, fechando aqui a lição. Nosso Pai Celestial enviou Jesus Cristo como um dom. Eu acho que eu vou ficar rouco. Enviou Jesus Cristo como um dom. Jesus Cristo enviou o Espírito Santo também como dom, e o Espírito Santo, quando vem, nos dá dons espirituais. Observe que tudo é um dom. E Cristo, antes de enviar o Espírito Santo, a promessa que ele nos deu foi de vida eterna. Lembre-se de Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. E a mesma promessa da vida eterna, o próprio Paulo descreve em Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom, então é uma dádiva gratuita de Deus, é a vida eterna. Então, assim, tudo é de Deus. Ele concede a cada um de nós. O Pai enviou o seu Filho como um dom. O Filho enviou o Espírito como um dom. O Espírito enviou os dons espirituais para que pudéssemos exercer a nossa fidelidade a Ele e especificamente nas funções da igreja e automaticamente para nos acrescer espiritualmente. Além da vida eterna que nos é concedida, além das bênçãos temporais que nos é concedida, tudo são dádivas, como diz a lição aqui, recursos disponíveis para nós que somos a família de Deus. Então, assim, considerando que nós somos agraciados com tão grandes recursos, como poderia eu ser tão egoísta, tão, orgulhoso ou me achar que eu sou dono de alguma coisa? Todas as coisas provêm de Deus em sua bondade e misericórdia. Sejamos, na verdade, reconhecedores de tudo que Deus nos concede é para a nossa salvação. Nada fazemos, irmãos, para nos salvar. A única coisa que fazemos, na verdade, é escolhê-lo, aquilo que Ele já nos deu. Ele já nos ofereceu. Se nós aceitarmos, com certeza seremos muito felizes. Deus abençoe você e que essa dádiva do Senhor seja recebida e desenvolvida a cada dia. Lembrando da frase, a mordomia é um privilégio que Deus nos concede para o desenvolvimento no amor e para nos proteger da avareza ou do egoísmo e de sermos avarentos ou de sermos cobiçosos. Considere então a frase e que Deus o abençoe ricamente. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, por tão grandes recursos a nós concedido. Nos ajuda a sermos reconhecedores dessas dádivas e sabermos que tudo provém de Ti. O Teu Filho foi enviado como um dom, o Teu Filho enviou o Espírito Santo como um dom, o Seu Filho nos enviou também a vida eterna como um dom, e nós, Senhor, nos ajuda a Te aceitar a cada dia, pois tudo já foi feito, tudo nos foi concedido. Ajuda-nos a vencer as nossas fraquezas e a reconhecermos que nada temos, pois tudo vem da providência bondosa do Senhor. Nos dá um bom dia em Tua presença, nos perdoa os pecados e obrigado pela dádiva da Tua assistência, do Teu auxílio e, acima de tudo, de todos os Teus recursos. Em nome de Jesus. Amém. Se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe e que Deus lhe abençoe ricamente.